Muito bem, meus queridos. Então, tudo leva a crer que esse CI, como basicamente teve a mancha gerada primeiro, que ele pode estar em curto-circuito, tá bom? E é claro, meus queridos, que esse vídeo é em parceria com a Rigol Technologies, nosso patrocinador master, empresa fantástica que produz osciloscópio, gerador de função, multímetro de bancada, fonte de alimentação, entre outros equipamentos faixa preta e que apoia o trabalho educacional do Eletrônica Fácil no Brasil e também no mundo. Então, se você deseja comprar equipamentos top de linha, sensacionais da Rigol, o link está aqui na descrição do vídeo e você pode acessar, escolher o seu distribuidor, beleza? E usar o cupom EFÁCIL5, que você usa para ganhar 5% de desconto na compra de qualquer equipamento Rigol no Brasil, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado Rigol Technologies pelo apoio e juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe, é claro que agora vamos para cima. Vamos lá, meus queridos, vamos alimentar agora a nossa placa eletrônica. Prestem muita atenção, tá bom? Olha lá onde fez a manchinha. Desliguei, tá bom? Perceba que exatamente no nosso regulador de tensão, que aqui está, é onde fez a manchinha primeiro, ou seja, já conseguimos detectar um ponto de aquecimento fora do comum em relação ao restante da placa. Vamos passar o congelante novamente, vamos lá. Ligando a fonte de alimentação. Olha lá, gente. Estão vendo a manchinha aqui, ó? Olha lá, ó. Então, um dos pontos que já traz para nós uma suspeita de mau funcionamento é o aquecimento do regulador de tensão. Ou seja, meus queridos, esse regulador de tensão passa a ser uma suspeita de uma massa podre eletrônica, ou seja, um componente que pode estar gerando um problema total na nossa placa eletrônica. Mas será que é realmente o regulador de tensão de 12 para 3.3 volts que é o componente que está com curto-circuito na sua saída entre mais 3 e 0 volt? Tá bom? Será que existe a possibilidade de algum componente estar fazendo ele se sobrecarregar e gerar esse superaquecimento nesse componente aqui? Meus queridos, quando um regulador de tensão numa placa eletrônica está esquentando demais, perfeito? E vocês acabaram de ver que exatamente foi esse regulador aqui que gerou a primeira manchinha, o primeiro ponto de aquecimento exorbitantemente diferente do comum, tá bom? Você já tem que ligar um alerta na sua placa eletrônica, aí no seu mindset, na sua forma de analisar a manutenção das placas. Por quê? Porque pode ser que ele esteja com defeito, a resposta é sim. Pode ser que a saída dele esteja em curto, pode ser que ele tenha recebido uma sobrecarga e isso ter gerado uma falha do funcionamento semicondutor interno do regulador. Isso é plausível? Claro, com certeza, tá bom? Porém, existe uma segunda hipótese. Que hipótese é essa? A hipótese de quem está depois dele, ou seja, recebendo a tensão que ele regula, estar com defeito. Ou seja, se ele recebe 12 em sua entrada e converte para 3,3 em sua saída, se alguém que está entre o 3,3 entrar em curto, toda a corrente de curto vai ter que passar por ele. Passando por ele, tende a gerar esse ultra mega aquecimento. Afinal de contas, esse cara foi projetado para fornecer no máximo 100 mA de corrente em sua saída. E aí, se você gera um curto, automaticamente esse 100 mA tende a passar de forma constante aqui. E aí, esse 100 mA de forma constante, passando pelo regulador, vai fazer ele aquecer, gerando a manchinha primeiro, automaticamente você vai suspeitar que ele é o problema. Ele é a massa podre eletrônica. E pode ser que não. Pode ser que algum componente está fazendo com que ele sobreaqueça devido a esse componente que está recebendo a tensão dele estar com curto-circuito entre mais VCC e GND, entre mais 3.3 e
0 volts, tá bom? Então, gente, o que nós vamos ter que fazer nesse momento? Vem comigo que você passa de ano. Meus queridos, vamos analisar agora o que está acontecendo aqui com a fonte de alimentação da Rigol Technologies no momento que a gente alimentar, liberar a tensão e a corrente para a nossa central de automação de portão e fazer uma relação com aquilo que a gente acabou de aprender. Vamos lá, ó. Então, só para recapitular, tensão de saída em 12, corrente máxima de 100 mili. Vamos ligar a fonte. Ligou a fonte, o que aconteceu? Já apareceu aqui o 0,1 e a tensão ficou em mais ou menos quanto, gente? 2 volts. Perfeito? Que dado isso aqui traz importante para a gente? Bom, primeiro, se a tensão não está em 12, quer dizer que lá na minha placa eletrônica eu posso ter uma fuga e posso ter um curto-circuito. Isso fez com que a corrente de consumo tendesse a subir muito. Fonte limitou em 100 mili, que é o máximo que a placa deveria usar para fazer o seu trabalho com sucesso. Tá bom? E aí, devido a limitar em 100 mili, ela arriou a tensão para proteger o nosso sistema. Tá bom? Ou seja, o que está acontecendo lá? Ó, lembra que a gente pode calcular uma resistência de curto-circuito? Então, olha só, como calcula uma resistência de curto ou resistência de fuga que está nessa placa nesse momento a partir dessas características que a gente está analisando aqui? Ó, qual é a corrente máxima que a corrente limitou? Que a fonte limitou? 100 mili, 0,1. Tensão, 2 volts. Era para estar em 12, hein, gente? Então, olha como ele abaixou muito a tensão devido ao curto ou fuga lá na placa. Bom, para eu saber a resistência de curto ou resistência de fuga lá na minha placa, eu posso pegar a tensão e dividir pela corrente máxima da fonte. 2 volts aproximadamente dividido por 0,1 vai dar uma resistência de 20 ohms. E é esses 20 ohms de resistência indicam uma resistência de fuga na nossa placa eletrônica. E com isso, a placa está gerando uma resistência muito menor do que ela deveria gerar para o funcionamento comum que acontece nela. Lembra que a gente calculou a resistência de 120 ohms a partir de uma tensão nominal de 12 volts e uma corrente de 100 mili? 12 volts, 100 mA de corrente é a resistência comum de trabalho da nossa placa eletrônica, resistência equivalente a cerca de 120 ohms. Perfeito? Aqui está indicando que a resistência de curto tende a 20 ohms. Ou seja, muito abaixo do que o valor nominal, gerando um super consumo de corrente e automaticamente um arriamento, uma atenuação da tensão da nossa fonte de alimentação da Rigol Technologies, tá bom? Isso aqui indica que existe um curto-circuito perfeito, ou seja, uma resistência tendendo a 0,000 na nossa placa, não. Mas indica que existe uma baixa resistência entre o ponto de alimentação positivo e o ponto de alimentação negativo, tá bom? Então agora que a gente tem a confirmação a partir do quê? Do aquecimento do regulador de tensão, detectado pela manchinha gerada lá no aquecimento e depois que a gente aplicou o spray congelante, tá bom? E da fonte está sinalizando para nós que o consumo está muito maior do que o parametrizado, fazendo com que ela detectasse um problema e arriasse a tensão, a gente já tem a certeza de curto, ou melhor dizendo, uma fuga devido a existir uma baixa resistência. Legal? E agora nós vamos ter que lutar para ver realmente se é o regulador ou se alguém está prejudicando o funcionamento desse componente ultra mega importante. Tá bom? Minha amada família eletrônica fácil, lembra que nas aulas anteriores eu mostrei para vocês no protoboard que quando um componente está em curto-circuito, ele faz com que entre o positivo e o negativo existe uma baixa resistência, tendendo a 0, tá bom? E que automaticamente ele influencia na medição da resistência equivalente entre todos os pontos. Perfeito? Então se eu tenho aqui uma resistência alta, alta, alta e baixa, tendendo a 0, quando eu medir entre todos os pontos de alimentação de todos os circuitos integrados, vai mostrar no nosso querido multímetro de bancada da Rigol Technologies uma baixa resistência. Perfeito? Devido à influência do componente com defeito sobre os demais. Isso aqui eu já mostrei nas masterclasses anteriores. Tá bom? Então, olha só que show de bola. Perfeito?
Eu vou posicionar aqui o nosso multímetro de bancada sobre a alimentação desse primeiro CI. E veja que vai marcar lá uma resistência para nós no multímetro de bancada. Depois eu vou ir variando só para vocês verem, tá? Mas mais uma vez para a gente relembrar, tá bom? Ó. Então nesse primeiro carinha aqui, 3.3, depois lá na alimentação do outro, uma resistência de 3, depois na alimentação do outro, uma resistência de aproximadamente 0.081, depois lá no outro uma resistência de aproximadamente 3 também, tá? Bom, então o que eu quero dizer com isso, gente? Que se o problema está naquele componente que está em curto, uma vez que você elimina aquele componente da placa eletrônica, da ligação entre os demais, ele deixa de influenciar. E com isso, todas as medições voltam a ter os mesmos padrões pré-estabelecidos. Tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o CI com defeito é esse cara aqui, ó. Perfeito? Tranquilo? Uma vez que nós retiramos esse cara, então uma vez que a gente pega aqui, ó, e com muito cuidado, muito carinho, a gente retira ele do nosso protoboard, o que vai acontecer com as medições de resistência agora entre os pontos de alimentação positiva e negativa dos circuitos integrados? Ó, fica de olho no multímetro de bancada da Rigol Technologies. Vamos fazer as medições novamente? Olha só. Primeira medição, 18 megaohms. Segunda medição, 18, 19 megaohms. Terceira medição, 20 megaohms, 18 megaohms. Ou seja, quando você elimina a massa podre eletrônica, todas as características naturais das ligações voltam ao normal. Perfeito? Tranquilo? Então é isso que nós temos que buscar agora na nossa placa eletrônica de central de automação de portão. Perfeito? Tá, então você deve estar pensando o seguinte nesse momento. Professor, bom, então, como ao alimentar a placa, o nosso circuito integrado que faz a regulação da tensão, o 7833, que é esse cara aqui, foi o que aqueceu primeiro, ele deve ser o problema. Então, se eu retirá-lo, se eu dessoldá-lo da placa eletrônica, automaticamente o famoso curto-circuito, que é a baixa resistência entre positivo e negativo, entre o mais 3.3 e 0, tem que sair, correto? Se ele realmente for o problema, correto, porque a suspeita do mau funcionamento é com o componente na placa, mas a certeza que realmente ele é a causa desse defeito é com ele fora da placa. Mas, tem uma coisa que a gente pode fazer, pessoal. Antes de tirar, de dessoldar ele 100% da nossa placa eletrônica, tá bom? Que coisa é essa? Eu posso pegar esse terminalzinho aqui, ó, que é a tensão de saída desse regulador de tensão, e eu posso aquecer com a ponta do ferro de soldar, e aí eu venho com uma ferramenta do kit de assistente de soldagem, de 6 peças, que eu estou colocando uma imagem aqui para vocês, tá? Inclusive existe lá na loja eletronicafácil.com.br para vocês comprarem se vocês quiserem, tá bom? Com precinho show de bola. Eu posso vir com um dos acessórios, o kit de assistente de soldagem de 6 peças. Ao aquecer essa ilha de solda, eu venho com ele aqui, ó, faço uma pequena alavanca e levanto esse terminal da tensão de saída do regulador. Porque se eu levanto esse terminalzinho com muito cuidado para ele não quebrar, tá bom? Automaticamente o positivo do CI perde a conexão com toda a malha positiva da placa. Ou seja, se ele, entre mais e menos, entre positivo e GND, estava em curto, automaticamente, quando eu levanto o terminal, o curto-circuito ficará apenas nele e ele não influenciará mais na placa eletrônica total. Perfeito? Aí medindo entre mais e menos nele, tem que dar o curto, e como o curto saiu da placa, porque eu tirei o terminal da placa eletrônica,
todo o resto da malha tem que estar ok. Porém, se eu levantar o terminal positivo dele e o curto permanecer entre mais e menos, quer dizer que não era ele o problema, e sim alguém na placa entre mais e menos que estava fazendo com que existisse esse curto, que faz com que existisse esse curto e que faz com que sobreaqueça ele pelo alto consumo de corrente. Entenderam, gente? Então o que nós vamos fazer nesse momento? Eu vou pegar a estação de solda, vou aquecer esse terminal, vou levantá-lo e medir a continuidade entre o Vout dele, a tensão de saída dele e o GND. Se der continuidade, quer dizer que realmente ele é o problema, porque daí nenhum outro componente está influenciando no funcionamento dele. Ele está em curto intrinsecamente, internamente. Tá bom? Agora, se levantar o terminal e o curto permanecer, aí é outro componente que está entre mais 3.3 e 0, e pode ser qualquer um, pode ser um CI, pode ser um capacitorzinho, pode ser qualquer outra coisa, e aí a análise vai ficar bem mais difícil. Então vamos torcer para que ele realmente seja o problema, senão a nossa análise vai ter que ser mais aprofundada. Então vamos que vamos, vamos para cima. Vamos então colocar aqui na escala de continuidade, beleza? Vamos encostar aqui uma ponta de medição na outra, alarme sonoro, e resistência tendendo a 0 ohms. Perfeito? Então todas as vezes que você escutar esse alarme sonoro, quer dizer que um ponto tem continuidade ao outro, ou seja, eles estão em curto, eles estão interligados. Fechou? Vamos para a placa agora. Vamos lá. Primeiro, vamos medir continuidade, perfeito, do negativo, ó, GND, tá bom? Ó. GND com GND. Ok, perfeito. Agora, GND com as ilhas de solda lá do centro do CI, que devem estar ligadas a ele naturalmente. Vamos lá, ó. Ok. Ok. Show de bola. GND com a alimentação negativa do circuito integrado, ó. GND com o negativo do capacitor de desacoplamento de ruído do microcontrolador. Olha lá. Então, gente, todos os GNDs estão interligados, ó. Olha lá que maravilha, tá? Então até aí tudo tranquilo. É só pra gente ir esquentando os motores das medições de continuidade. O que não pode acontecer, gente, é agora que a gente retirou o regulador de 3,3 volts, continuar a continuidade do mais 3.3, que sai daqui, ó, desse ponto, ó. Então aqui nós temos mais 3.3, ó, na primeira ilha de solda aqui, do lado direito inferior aqui, ó. E negativo, não pode ter continuidade do mais 3.3 com zero. Porque se a continuidade continuar com o regulador 7833A fora, quer dizer então que não era ele o problema, e sim alguém está em curto e fez ele sobreaquecer. Perfeito? Vamos medir a continuidade então entre mais 3.3, ó, entre mais 3.3, que é essa ilha de solda aqui, e GND, vamos lá. E aconteceu aquilo que a gente suspeitava, pessoal. Ó, existe ainda curto-circuito do mais 3.3 com o GND. Olha lá. Então, pessoal, quer dizer que alguém que está ligado entre mais 3.3 volts e 0 volts é que definitivamente está em curto. E o problema, então, definitivamente não era o nosso regulador de tensão que aqui está. Tá bom? Pô, professor, mas eu posso medir a continuidade somente nele, entre o pino de tensão de saída e o GND, para ver se tem curto nele? Pode. Tranquilo, é isso que a gente vai fazer agora. Meus queridos, deixa eu dar aqui então uma dica bem massa para vocês. Perfeito? Aquele CI que a gente tirou é o 78L33A, conforme você está vendo aqui. Eu coloquei ele sobre a minha luva para poder mostrar isso aqui para vocês, tá bom? Olha só, esse CI ele não tem chanfrinho para indicar a parte de cima, ele não tem bolinha para indicar o pino 1, a sua lateral esquerda, tá bom? Ou seja, isso acaba dificultando o iniciante no mundo da eletrônica
de localizar esse pino 1. Perfeito? Para daí depois, então, contar a partir dele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, o que eu recomendo para vocês? Tá bom? Você vai analisar o CI e você vai olhar para o CI deitadinho assim mesmo, tá bom? Se você olhar para o CI deitadinho, desse jeito aqui, igual está na minha mão, e você conseguir interpretar o código dele, então, por exemplo, lá, 78L33A. Leu o código bonitinho, 78L33A, belezinha? O pino de baixo à esquerda é o pino número 1. Então, deitou o CI, enxergou o código? Enxergou. Leu bonitinho? Leu. Então, o pino de baixo à esquerda é o pino número 1. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O CI. CI na horizontal. Tá enxergando o código? Tá. Então, ó, enxergou o código, ó, 4518. Opa, então o pino de baixo à esquerda é o pino número 1. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 até o 16. Tá bom? Tá. E se você estiver enxergando o CI assim, ó? Dessa maneira aqui, ó. Então, dessa maneira, ele está de ponta cabeça, ó. Então, você não está conseguindo ler de forma fluente continuamente o código do CI. Você tem que inverter, ó, de cabeça para baixo, ó, para que você consiga, então, olhar para o código e compreender ele certinho da esquerda para a direita, ó. CD 4060BE. Então, ler o código, tá fácil de interpretar? Tá no local correto da esquerda para a direita? Tá. Então, a parte de baixo, pino 1. À esquerda, 1, 2, 3 até o 8. Depois até o 16, de baixo para cima lá do outro lado. Fechou, gente? Então, mais uma dica top para que você possa identificar o pino número 1 dos circuitos integrados. Vamos medir continuidade, pessoal, então, entre o pino de tensão de saída do nosso regulador de tensão e os pinos de GND dele, que são os pinos centrais, tá? Encostando uma ponta na outra novamente. Alarme sonoro de continuidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Vamos lá, ó. Vou colocar aqui uma ponta de prova do multímetro nos pinos centrais. Perfeito? De um lado e do outro. Então, os negativos de cima, ó, tem continuidade com os de baixo. Perfeito, gente? Tranquilo? Então, esses 4 pinos centrais, 2 de um lado e 2 do outro, tanto na parte de cima quanto na de baixo aqui, ó, eles são todos negativos. O que não pode ter continuidade é do negativo com o Vout. Negativo com Vout não deu continuidade, gente. Negativo com negativo, ok. Negativo com Vout, não. Então quer dizer que esse cara aqui não tem continuidade do GND com o Vout, que é o pino número 1, que é o pino de tensão de saída de mais 3.3 volts, pessoal. Ou seja, não é o regulador de tensão 78L33A que está em curto. Alguém na placa entre mais 3.3 e 0 é que definitivamente está, fez com que circulasse uma alta corrente, fez com que ele aquecesse, tá bom? Mas, professor Rodolfo, e agora então? Como que a gente vai saber, dentre todos os dispositivos, ECI, 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 os capacitores que estão entre positivo e negativo, qual é o ponto que definitivamente está em curto? O que eu posso fazer? Bom, gente, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode continuar a nossa caminhada pelo método térmico. Ou seja, eu posso aplicar aqui o congelante agora, injetar 3.3 no positivo e no negativo, e automaticamente, colocando 3.3 entre o positivo e o negativo, vai circular a maior corrente pelo curto, e o curto agora tende a gerar uma outra manchinha. E não mais a manchinha no regulador, porque ele não está mais na placa eletrônica. Inclusive, eu posso injetar mais 3.3 entre o positivo e o negativo, por exemplo, desse CI, que esse mais 3.30 vai ser repassado para todos os mais 3.30 da placa, e o ponto de baixa resistência vai circular por ele a alta corrente. Circulando por ele a alta corrente, vai gerar manchinha no congelante, e aí a gente vai poder identificar mais facilmente onde está esse curto-circuito.
Perfeito, tranquilo? E aí não tem como esses mais 3.3 voltarem aqui pro diodo, pro transformador chopper, porque afinal de contas o CI foi removido da placa, o regulador foi removido. Então esse fluxo de corrente reversa não acontecerá porque o regulador foi extraído da placa, tá bom? Então o que nós vamos fazer nesse momento? Nós vamos colocar mais 3.3, por exemplo, aqui, ó, tá fácil, tá bom? Nesse CI, 0 aqui no GND, colocar o congelante e aí vou colocar, gente, a corrente elétrica da fonte para 200 mil, um pouquinho mais, tá? E aí vamos ver se alguma manchinha será gerada aqui na nossa placa eletrônica para ver se a gente consegue pegar esse curto-circuito ainda pelo aquecimento. Fechou? Vamos que vamos, vamos para cima. Família eletrônica fácil, estou aqui com a fonte então da Rigol Technologies DP831A. Perfeito. E agora nós vamos injetar não mais 12 volts aqui na fonte, perfeito? Porque agora a tensão ela vai partir do nível de saída do nosso regulador de tensão. Então nós vamos injetar aqui cerca de 3,3 volts, que é a tensão de saída dele. Essa tensão vai se espalhar por todos os periféricos e aí então, onde pintar mais manchinhas é onde a gente vai ficar mais atento de novo para poder então confirmar curto-circuito em outros pontos, em outros componentes, tá? Beleza? Configurando a nossa fonte, nós vamos usar a fonte número 1, que trabalha com até 8 volts e 5 amperes. Então, apertei aqui o número 1. Vamos trabalhar aqui com uma tensão de 3.3. Por que 3.3, professor? Porque é a tensão dessa malha dos componentes consumidores dessa diferença de potencial. Então, a tensão que você vai injetar na placa é a tensão que aqueles componentes vão suportar e vão usar para funcionar com sucesso. Tá bom? Então, como você trabalha com 3.3, é assim que você seleciona a tensão da fonte, mesmo nível de tensão que eles precisam para funcionar com sucesso. Então, 3.3 volts. Corrente elétrica. Gente, corrente elétrica. Olha só. Como nós estamos falando de aquecimento, gente, o que acontece, tá? Vamos supor que eu tenho um capacitorzinho pequenininho curto aqui, exemplo, aqui em cima. Como o capacitor ele é bem pequenininho, uma corrente pequena já vai fazer a área do capacitor que é pequena aquecer mais fácil. Quando você tem um componente, por exemplo, um microcontrolador, ou vamos supor um transistor ou um MOSFET, que ele é grande, muitas das vezes você vai ter que dissipar uma corrente um pouco maior para que ele possa aquecer de forma satisfatória e você consiga então enxergar de uma forma sensacional a manchinha sendo gerada. Então o que eu recomendo, gente? Que você gradativamente vá aumentando a corrente da fonte até você conseguir visualizar o ponto que está indicando um aquecimento excessivo. Nós vamos começar com 0,1 ampere, depois 0,2, depois meio, depois 1, e aí nós vamos subindo gradativamente até visualizar então algum sinal de curto-circuito gerando a manchinha no congelante. Perfeito? Tranquilo? Então a corrente, ó, current, vamos trabalhar aqui com 0,1 ampere. Lembra que 0,1 ampere no regulador de tensão já fez ele esquentar muito. E aí gerou a manchinha facinho. Então vamos começar com 0,1 mesmo. Perfeito? Outra dica, faixa preta. Tá bom? O que eu fiz, ó? Peguei uma ponta de prova, ó. Peguei uma ponta de prova de um multímetro meu, que a ponta de prova estava em aberto, estava rompida. O outro lado de cada uma das pontas de prova que tinha rompido, o que eu fiz? Eu crimpei um terminalzinho e fixei aqui atrás, ó, no positivo e o outro no negativo. Então, quando eu liberar a tensão aqui na fonte, eu vou ter aqui 0, aqui eu vou ter 3.3, e onde eu tocar as duas pontas lá na placa, eu vou injetar essa diferença de potencial, vai começar a circular corrente elétrica pela ponta de prova, e com isso você consegue de forma precisa tocar os pontos que você quer injetar tensão lá na sua placa eletrônica, ou seja, isso é sensacional. Então a dica é, use pontas de prova que possivelmente abriram lá no local que você encaixa, era no multímetro, para você testar placas eletrônicas de forma show de bola, injetar uma tensão com precisão e exatamente nos terminais que você precisa. Tá bom? Aplicando spray congelante. E vamos lá. Negativo e positivo.
Com 0,1, gente, ampere de corrente, o que eu percebi foi o seguinte, que o congelante ele foi desaparecendo gradativamente e ainda não foi possível detectar algum ponto em específico onde, de forma muito rápida, gerou o aquecimento. Tá bom? Então não teve nenhum ponto que despertou um interesse em particular com esse aquecimento e gerando a manchinha mais rápido. Então o que eu vou fazer? Na fonte, eu vou trocar a corrente agora para meio ampere, tá bom? Beleza? Então 0,5 ampere. Vamos lá? Vou colocar o negativo aqui agora, para facilitar para mim. Positivo aqui no 3,3, vamos lá. Estão vendo o CI aqui, gente? Ó, o U5, ó, esse CI aqui, ó. Olha só. E o restante continuou com o congelante. Então, esse cara aqui deu um indício pra gente que está aquecendo primeiro. Mas vamos fazer o seguinte. Vou aumentar a corrente elétrica agora para 1 ampere. E aí, automaticamente já vai tender a derreter muito mais rápido ainda o congelante. E agora, positivo. Muito bem, meus queridos. Então, tudo leva a crer que esse CI, como basicamente teve a mancha gerada primeiro, que ele pode estar em curto-circuito, tá bom? Como ele é um CI PTH, ou seja, ele está encaixado inclusive numa base, o que a gente pode fazer? A gente pode, com muito carinho, colocar aqui uma chavinha de fenda por baixo dele, tá bom? Retirá-lo da placa, medir fora da placa para confirmar se a suspeita de curto-circuito que realmente está nele é 100% verdadeira. Vamos lá? Escala de continuidade, gente, vamos encostar uma ponta na outra. Muito bem, ó. Perfeito. 0 ohms. Agora vamos medir a continuidade do pino de alimentação positiva para com o pino de alimentação negativa. Vamos lá, ó. Entre o pino 4 e o pino 8. E não é que era mesmo, gente? Olha que show de bola, incrível e sensacional, galera. Era exatamente o nosso CI, a nossa memória, que com certeza deve ter recebido algum tipo de surto de tensão, ou apresentou um mau funcionamento por alguma falha interna, perfeito? E aí, automaticamente, gerou um curto-circuito, uma resistência tendendo a zero entre a alimentação positiva e a alimentação negativa. Fechou? Então, essa memória aqui tem grande chance de ser a maçã podre eletrônica da nossa placa show de bola de automação de portão. Tá bom? Tá, professor, e agora? Nós trocamos aqui, aliás, colocamos aqui a placa, né? Retiramos a memória. Então, nesse momento, se a gente medir a continuidade do positivo de mais 3,3 ao zero, não pode dar curto mais, porque em tese a gente eliminou o curto-circuito retirando aquele CI que estava queimado, tá bom? Então agora, com o nosso multímetro de bancada da Rigol Technologies, na escala de continuidade, vamos medir a continuidade entre positivo e negativo. Vamos lá. Ó, então o negativo está aqui e o positivo aqui. Não deu mais continuidade. Olha só que show de bola, top de linha e sensacional. Tá bom? Vou medir agora daqui, que é o negativo, aqui, ó, que é a saída lá do regulador de tensão. Não deu continuidade. No capacitor, não deu continuidade, ou seja, não existe mais curto entre negativo e positivo de 3
3.3. Ó, entre negativo aqui, por exemplo, e o capacitor lá, desacoplamento de ruído. Também não. Perfeito? Entre negativo, entre GND e 12. Também não. Perfeito. Ou seja, gente, não existe mais curto na placa. Perfeito? O grande problema realmente era esse CI que tinha entre a sua alimentação positiva e negativa um curto-circuito, o que fazia com que toda a malha de 3.3 volts, 0 volts, ficasse em curto automaticamente por causa dele. Tá bom? Aula top de linha, incrível e sensacional, não é mesmo, galera? Então crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito importante pra gente. Não esquece que a gente tem aqui na descrição do vídeo o nosso querido site cursoseletronicafacil.com.br, que você pode acessar e baixar o nosso e-book de mais de 270 páginas gratuitamente para aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Link está aí na descrição do vídeo. Se você precisar comprar equipamentos, utensílios, qualquer coisa para deixar aquela bancada de eletrônica perfeita para fazer manutenção e desenvolvimento eletrônico, você também pode acessar a loja eletronicafacil.com.br e conferir todos os produtos que a nossa loja oficial tem para que você possa então fazer os seus trabalhos de manutenção, desenvolvimento eletrônico de forma incrível, faixa preta e sensacional. E muito obrigado, Rigol Technologies, por ser o patrocinador master do Eletrônica Fácil, confiar em nosso trabalho e apoiar a nossa luta pela melhoria da educação do Brasil e do mundo também. Fechou? Se você precisar turbinar a sua bancada de eletrônica com os equipamentos da Rigol, cupom é fácil 5, os links também estão na descrição do vídeo. Fechou? Diz aí o que você achou dessa aula. Curtiu pra caramba? Aguardo sua opinião no campo de comentários. Um forte abraço. Tamo junto, fiquem com Deus e vamos pra cima. Tchau, tchau.